7 anos construindo esse túnel. Vamos lá? Esse já saiu pra aqui mesmo? Não. Mas essas escadas não é desde a época da É construção. da época da construção. Ela é feita e agora ela já não é mais do tijolinho. Agora ela tá toda na pedra. Tá vendo? E essa pedra? lance e depois. Ele tem esse lance, aí tem esse patamar e tem mais um lance. A gente vai tem subir esse mais em patamar? cima. Era demais se passar essa luz o tempo todo. Que é o Batman. Aqui, Batcaverna? Menina, o Batman mora ali em cima. Que hora o Batman esconder alguém ou ficar alguém, né? Você tá vendo essa placa? Aí a gente tem ela também nessa grade, né, na verdade. Então Você já pensou? Os escolhidos. E alto, né? A gente acredita que só aquela saída ali que pode ser que seja verdadeira. Essa linha ali, ela parece que ela tem um tubo. Ó, tá vendo? Mas é diferente das outras. Vamos lá, sem medo. Beleza aí, tudo bom? Eles falam que apenas uma dessas saídas é real. Essa outra saída, então você vai ter de novo essa grade. Aí você pensa, né? Poxa, os escolhidos realmente teriam que ficar aqui, né? Pode tirar a máscara? Pode tirar a máscara agora. Você sai. Uma das saídas. O sol, a lua e a terra, né? Olha, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer uma entrevista com a Luciana, porque aqui esse local é um lugar muito diferente, que é uma história de uns túneis, ela que sabe toda a história. Então nenhum vídeo é feito dessa maneira como parte de entrevista. Esse tinha que ter a entrevista para saber um pouco da história antes de vir conhecer o local, porque é um lugar muito diferente e que tem que vir conhecer sabendo um pouquinho do que vai encontrar. Então essa é a Luciana. Oi Luciana, Tudo obrigado. bem? Imagina, obrigada a você. Então, ela é a nova proprietária aqui do local, eles estão administrando agora há poucos meses. Tem praticamente 2 meses. 2 meses. Isso. E está fazendo uma big de uma reforma, estão ajeitando tudo. A ideia é deixar mais bonito do que já Já né? está, da última vez que eu vim, já teve boas melhoras. E então eu vou deixar ela contar a história. Então agora eu vou deixar ela contar um pouquinho a história da pessoa que fez esse local, a história que contou para ela. Luciana, Bom. por favor. Obrigada pela oportunidade. E assim, a gente veio visitar esse lugar, né? Que é fantástico. E a ideia começa justamente com o dono da fazenda, né? Que aqui é uma fazenda, além da parte daqui, da pousada. E a ideia dele era, assim, ele é um apaixonado por essas questões dos povos antigos, pela questão dos egípcios. Ele gosta muito da história desses povos, né? Tem os maias, os incas, aqui tem um pouquinho de toda essa situação, tá? Mas em si, dos túneis, o que tem mais interessante aqui são os túneis egípcios, que a maior parte das pessoas aqui da região conhece com esse nome, né? Eu quando vim, me trouxeram aqui a primeira vez dizendo sobre túneis egípcios. Ah. Me contaram algumas histórias, Sim. que uma sem pé sem cabeça. Então se essa quem te contou foi quem fez, é a mais segura. A gente vamos dizer. vai retratar o que realmente, Sim. qual foi a ideia, né? Do proprietário daqui, da fazenda, com essa ideia fantástica que ele construiu aqui. Tá. Então, assim, ele é uma pessoa que acreditava nessa cultura antiga e com isso ele acreditava que o mundo ia acabar em 2012. Tá. Né? Então tudo parte daí. Que é do calendário Do Maia. calendário Maia, Tá. que dizia assim, tem a história, eu sou leiga no Tá. assunto, mas a gente pesquisou um pouquinho para poder estar falando, então dizia assim, que o sistema todo gira em torno do Sol, leva um tempo. E segundo esse tempo são 24.600 anos, né? Tem lugares que falam um pouco mais, outros um pouco menos, mas o que eu busquei foi isso aí, até mesmo a história que ele mesmo conta. Certo. Então, da Que última... isso terminaria agora no ano de 2012. 2012. Né? Já houve isso uma vez, né, Tá. na Terra, que todo mundo conhece como dilúvio. A inicial foi que, segundo estudos, né, diz que quando houve o dilúvio, disseram que o mar subiu entre 1.200 e 1.300 metros. Aqui
A cidade acima disso. é acima disso, é 1.500 metros, né? Inclusive aqui, assim, tem uma coisa que falam que Monte Verde é a mais alta de Minas Gerais. Mas na verdade é Senador Amaral. Senador porque Amaral. Monte Verde é distrito de Camanducaia. E quando leva em consideração para dizer altitude, tem que ser no centro da cidade. Oficial. Então o oficial aqui é Senador Amaral, que é mais alto que Camanducaia. Então Senador Amaral é a cidade mais alta de Minas Sim, Gerais. de Minas Gerais Tá. é. A segunda maior do Brasil, porque a segunda, gente tá. perde só para Campos de Jordão. Ah, tá. Para Campos Que de aí é Jordão, estado de São que Paulo. já é São Paulo, né? Tá. Então ele pensou justamente nisso, que se fosse pela água, subiria, se for para subir, não alcançaria, porque aqui tem 1.500 metros. Tá. E se fosse por alguma ou explosão do sol, alguma catástrofe, algum meteoro vindo de fora, aqui na construção dos túneis ele fez uma profundidade de 50 metros. Então pra desce dentro 50 da metros terra. da entrada, chega a Sim. 50 metros De para baixo da profundidade. terra. Isso. Tá. E essa profundidade foi calculada porque se houvesse um impacto, ou até mesmo em caso de guerra, se houvesse explosão de bombas nucleares aqui, o impacto da rocha que foi furada lá, ela suportaria. Né? Tá. Então eles teriam essa E condição a de se estrutura do proteger. túnel também é uma coisa que... Sim. já- Tanto é que é uma coisa tão bacana, tão bem pensada, e por essa paixão que ele tem, é justamente porque ele quis trazer para o Brasil as estruturas que eles usam lá no Egito para fazer os sarcófagos, né? Tanto é que ele leva o nome Vale dos Reis, que é em menção ao Vale dos Reis que existe no Tá. Egito, que é a área lá onde tem as pirâmides. Tanto é que na época da construção daqui, ele É isso trouxe, que eu ia né? perguntar, ele trouxe Ele gente- trouxe um arquiteto e um engenheiro egípcio para justamente trouxe o pessoal do trazer. Egito. Porque assim, levou 17 anos. Pra A data precisa de quando começou nós não temos ainda, Tá. né? Mas foi por volta de 84, 83, segundo relatos que a gente tem, até das pessoas que moram aqui na região. Do início ao fim da construção, Do início ao fim mais da ou menos construção. quantos anos? 17 anos. 17 anos para fazer a parte 17 anos. dos só os túneis ou também, por exemplo, aqui Toda essa estrutura. essa sala que vocês Toda têm essa aqui, como estrutura. chama? A Sala do Silêncio. Sala do Silêncio. Ah, a Isso. estrutura toda em torno Toda a dos 17, estrutura. inclusive a torre. A torre, que tudo que aparece foi no a fundo fase ali. final, exatamente. Esse Então- lugar se tornou a partir daí turístico, né? Porque, graças a Então, Deus o mundo até não 2012 acabou. ele tinha Sim, a tinha ideia a de que ia ideia. acabar o mundo. Sim, Aí a coisa não aconteceu. Não. Essa casa, essa estrutura que hoje é o hotel, já existia nessa época? já foi construído inclusive junto, né? Na verdade tudo começou a partir dali, né? Tá. Da casa, que inicialmente era para a família vir os finais de semana, né? E aí a partir daí resolveram, como foram fazer a escavação da estrutura, começou a partir daí a ideia. Tá, né? então só assim para eu explicar uma coisa. Aqui o lugar dos túneis é conhecido como túneis egípcios e dentro da propriedade, junto no mesmo anexo, no complexo, tem um hotel que chama Hotel Vale dos Reis. Tá? Então é uma casa que era a casa dele, que se transformou em hotel após. Seria uma casa de passeio, de veraneio, de final de semana. E hoje onde é os quartos eram quartos da família. Isso. Porque são seriam quartos pessoas amplos, não é, Sim, não é sim. pensado para um hotel, eu acho. Não, na verdade foi pensado para o pessoal vir descansar no final de semana, né? Tá. E aí a partir daí se tornou a ideia do hotel, né? Tá. Graças a Deus o mundo não acabou. É. A gente tá São aqui. Helena está gravando hoje. Hoje vocês E aí- já estão abrindo para visitação. Sim, a gente abre. Eu sei que ainda está no começo, faz 2 meses só que elas assumiram aqui. Então assim, você pretende pôr alguns horários já pré-marcados talvez? Sim, a gente abre as visitações sempre sexta, sábado e domingo, tá? Tá. E normalmente as visitações estão entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Tá. Mas a gente sempre pede assim, a gente tem o Facebook, né? Então, e tem eu os vou só nossos canais, lembrar. né? É importante assim, no aplicativo tem uma coisa que eu não faço, que é dar horário e abertura e tudo mais. E não é porque eu tenho uma vontade, é porque as coisas mudam com o tempo. Então o ideal, antes de vir para cá, no aplicativo do ponto turístico vai ter o contato delas, é melhor entre em contato e aí combina. Inclusive preço, hoje é um, amanhã pode ser outro, então ligar e combinar. Porque assim, se marca avisando, a gente consegue formar equipes, porque a visitação só pode ser 6 pessoas por vez, Hoje né? é obrigatório o uso de capacete, máscara, luva e óculos, né? Isso. E antes de começar a operar a parte dos passeios, vocês trouxeram um engenheiro Sim. que analisou tudo, inclusive A saiu estrutura. daqui maravilhado, que achou Uma magnífica estrutura a história. interessante, né?
para a gente fazer a segurança, inclusive, dos Sim. visitantes, dos nossos hóspedes, das pessoas que... E na torre nós vamos ter 2 que vão estar inaugurando agora em agosto. Aquela torre que quando a gente estava na outra posição parecia uma torre no fundo, que é uma torre linda, vai ter 2 suítes maravilhosas. A última lá no alto o visual é absurdo de lindo. Lá no fundo, no meio da gente aqui, vocês estão vendo a Pedra de São Domingos, que é lá eu acho que ela pertence a Cambuí, não sei, mas não é Gonçalves. Só que já é quase em Gonçalves a pedra, aquela lá no fundo, no meio da gente aqui, é a Pedra de São Domingos. Então, moral da história, atrás daquela montanha já tem Gonçalves e um pouquinho para cá já está Monte Verde. Então a gente tem todo o visual desse lado do vale, embaixo Cambuí e no topo de lá já é Gonçalves. Quantos metros mais ou menos você acha que tem da entrada principal até porque, assim, pelo que eu vi, que eu já fui algumas vezes, tem alguns caminhos. Sim. Tem um principal que vocês operam, que futuramente pode ser que mude. Isso. Esse principal, quantos metros dá mais ou menos desse ponto até A saída. a saída? E aonde sai? Isso, o ponto principal, o caminho principal que é que a gente vai fazer com os turistas, né? Tem cerca de 810 metros e a saída sai direto numa mata que tem no fundo da propriedade, né? Tá. Que dali a gente também futuramente vai abrir uma trilha que chega na cachoeira, né? Nós temos aqui também. É uma coisa muito, assim, foi uma pessoa que me trouxe aqui e é uma coisa muito diferente. Uma coisa assim que eu não sei se existe outra no Brasil, exatamente igual não, mas é uma coisa muito diferente, entendeu? Você anda, imagina, por 800 e tantos metros, chega a 50 abaixo do nível do solo e sai no meio de uma mata, onde tem uma cachoeira lá perto que ainda não está tendo acesso, mas provavelmente tenha. Sim, a ideia é abrir, né? E aí quando sai lá embaixo, eu sei porque eu já fiz 2, 3 vezes, quando sai lá no fim, sai numa porta de metal, né? E faz uma caminhada pela mata, inclusive uma mata bem bonita, e chega na parte alta, atrás do hotel, do lado da torre. Uma hora de passeio E bem assim, interessante. pelo que eu percebi, você pode me corrigir, eu acho que não tem grandes dificuldades de grandes subidas, descidas. não. Tem uma escada, Sim. que é uma O escada... único alerta que a gente costuma dar ao pessoal é quem tem claustrofobia, né? Sim, Se a pessoa sim. tem medo de escuro, lugar um pouco mais fechado, mas assim, vai se surpreender com a ventilação que tem lá. Isso é uma coisa que impressiona até. Durante todo o percurso, você tem um vento que te pega por trás, que provavelmente ele entre por aqui e saia, sabe Deus por onde, porque inclusive tem tubos. Olha, é muito louco. Esse é um dos tem que vir mistérios da conhecer. construção, essa que é a graça. Né? E daí tem salas, não vou contar. Tem que vir ver. Deixa para o pessoal conferir. Não é um negócio que dá medo, apesar de ser túneis, que vocês vão ver nas imagens aí, não é nada muito espaçoso, mas não é apertado. Não tem nada para falar, eu tenho medo, tem buraco que eu vou sumir dentro, não tem nada disso. Não. Entendeu? É tudo hiper muito seguro, não tem piso que escorrega. O pior que tem, vamos dizer, de dificuldade é uma escada, que é uma escada super tranquila, nenhum lugar bate cabeça, Não. a não ser que você tenha 2 metros, mais o capacete. Sim. Então, assim, não é só porque são túneis porque às vezes a pessoa vê e fala, não, deve ser perigoso. Não tem nada de perigoso. A gente se preocupou bastante com essa questão de segurança, porque a gente quer que os nossos hóspedes e os visitantes que venham conhecer a Senador Amaral venham para uma coisa agradável no final de semana, não saia daqui Sim, numa sim. ambulância, né? Sim. Então a segurança foi uma das nossas principais preocupações. Então pode vir tranquilo, pode vir com a família, é um passeio Criança, gostoso. tranquilo. Criança, não tem restrição. Teve até um casal que veio com o bichinho, foi com ele Ah, no é? colo. Então a gente não tem restrição quanto a isso, porque a gente só vai voltar muitas e muitas vezes. Legal. Eu mesmo vim pra cá como visitante, olha aqui. Fiquei Ela eu e a veio irmã. visitar e no mesmo fim de semana. Deixa pra lá. Ela é advogada, ela sabe o que ela faz. Obrigado. Imagina, Obrigado. obrigada a você, obrigada mesmo. E vou pegar a estrada sentido Cambuí. Eu vou pegar o asfalto sentindo Cambuí agora, porque o ponto turístico que a gente vai agora é um lugar que chama Túneis Egípcios. Olha, nesse ponto
A gente vai sair do asfalto aqui, ó, bairro Policas. Entrada pro bairro Policas. Aí já vamos pegar a estrada de terra de novo. Aqui a gente tá passando no bairro Policas, é esse bairrinho aqui. Tem a entrada aqui, ó, Cabana Country. É um pesqueiro do Serjão. É um pesqueiro e restaurante. Aqui também tem padaria. É um bairrinho pequenininho aqui de Senador. Chegamos à entrada dos túneis egípcios, também conhecido como Vale dos Reis. Nas placas vai estar escrito Vale dos Reis, que é o nome da pousada.